Desmoronamento de uma vida ainda não vivida. Perda do eu. Trechos do Diário de R.A. 1955. 27 de setembro. O que mais me preocupa é a falta de todos os sentimentos que já tive a possibilidade de experienciar. Bref, todos eles se partiram ao mesmo tempo em que se foram todos os meus sentidos naturais. Em suma, é a própria morte. Digo bref, como se fosse uma máquina a vapor e ao mesmo tempo morta que soltasse de vez em quando um leve ruído de vapor, que o fizesse com alguma regularidade e como se fosse ligeiramente despertada por um ruído de seus sonhos de nuvem. Então que ela não se mexe, mas em sobressalto deixa escapar a palavra bref numa frase, depois em duas, depois todos os meus brefs a seguir têm essa mesma causa, algo a lembrar quando forem lidos. Uma mocinha entra no escritório. Atrapalho se ficar aqui 2 segundos? Diz ela. Não, respondo eu, sem compreender nem um pouco o que ela tinha dito. Você prefere ficar sozinho? Diz ela. Respondo-lhe com um arremedo de sinal que me incomoda, isto é, que eu não lhe poderia responder como falta absoluta de contato tanto físico como moral. Vendo o sinal, ela me diz: para você é indiferente. Bem, vou deixá-lo só. E se foi. Naquela tarde joguei voleibol. Digo isso para tentar voltar à realidade, mas não quero chegar a ela. Pode uma nuvem sem cor jogar? Tudo que sai de mim neste preciso momento não vem do coração. Félix acabou de me dizer: confie em mim. Não posso, parasita. São artifícios físicos que me fazem lembrar de maneira como lembro agora, isto é, coisas que me tocaram naquele momento, coisas que inconscientemente digo porque tem relação com o estado em que me encontro. 28 de setembro. Queria me lembrar de todas as ideias que devo à insulina. Abro os olhos, vejo M diante de mim. Uso meu artifício. Observo a posição em que estou. Tenho a perna um tanto dobrada. É sobretudo o braço, porque a enfermeira me deu uma picada. Põe de novo o algodão. Pensei que ainda não tinha acabado. Depois, quando levantei o lençol, vi que não era meu peito. Toda a parte de baixo, o sexo, somente, tinha um pouquinho de sentido. Isso me enervava porque é uma coisa animal. Antes de me encontrar nesse estado, o aspecto sexual era forte demais em mim. Dou importância à sexualidade, masturbação, porque estou doente, internado. Foi quando golpeei o rosto da senhora, a que pude perceber isso. Esse estado móvel não é consciente, mas o estado imóvel precisaria ser mais bem descrito. Digo a mim mesmo alguma coisa, e depois disso ele vem. É um completo abandono, pior do que quando eu era criança. Era mais estacionário. A coisa era feia, mas eu sentia mais do que hoje. A parte de cima se foi, a de baixo ficou, mas... Estação direta. Nunca mais vou deixar esse diário de lado. É nele que tenho de persistir, porque ele é o único lugar em que posso estar. Fim de citação. Kafka, 16 de dezembro de 1910. Isso começou quando eu era bebê. Sou um cretino. Gostaria de escrever em papel liso, um papel sem vincos. Estou voltando do banheiro. É pior que a podridão. Estou num estado pior do que a morte. Já não tenho sentidos naturais. Nunca tenho fome, nem sede, e jamais tenho alguma vontade, nem física, nem moral. Estou mais ligado ao físico porque perdi todas as funções orgânicas, respiração, digestão, visão, audição, etc., que tinha antes um pouco. Quando escrevi tudo isso, não tinha consciência de que escrevia, mas apenas uma espécie de palavra muda. Pense em Félix ao dizer isso. Isso me faz ter atitudes, e é só. E não posso crer que vá sair disso um dia. Tenho medo de sugar o polegar e de andar como se fosse pequeno. 30 de setembro. Não tinha vontade de escrever. É ainda meu organismo que absolutamente não funciona. Nenhuma impressão, nenhum sentimento, nada de sensações. Sou um idiota, uma máquina a vapor enferrujada. Nenhum contato com os outros.
muito contente e até mesmo orgulhoso no momento em que escrevo, disso que escrevo. Ouvi vagamente a fita na qual estava minha voz, bastante monocórdica e de fato sofrível. Ainda não escrevi nada de mim mesmo. Isso me lembra quando eu era pequeno. Enquanto me balançava, dizia: Mamãe, minha comida. Eu dizia isso mecanicamente. Ainda não compreendi o que Félix acabou de me dizer sobre. Não me lembro mais. 11 de outubro. Quando me obrigo a compreender com a cabeça, Félix acabou de me explicar que sou um bebê. Quando escrevo isso, sinto-me, se posso dizer isso, entrincheirado em mim mesmo. Ele me diz que houve, depois que nós dois discutimos isso, diferentes etapas. Houve primeiro o silêncio, quando eu dizia como, é como se dissesse mamãe, minha comida. Depois as palavras, depois, se isso lhe agrada, a linguagem. De minha parte, a linguagem só será verdadeira a partir do momento em que eu conseguir começar a sentir o que eu ouço dizer uma pessoa na minha frente. Poder buscar compreender o que essa pessoa me diz, contato físico e moral ao mesmo tempo, para mim. Lembro-me quando tive uma fuga aos 15 anos. Antes de ter essa fuga, no mesmo dia, eu estava a ponto de discutir com um tipo de bicicleta. Isso aconteceu em Seine-et-Marne-Lenov. Quando acabei de falar, se pode dizer isso, com ele, entrei de bicicleta em... já não me lembro muito bem. Bref. Partia tarde pela estrada, ao cair do sol, eu avançava com vontade de ser um Bosch alemão. Eu ia toda. Depois havia pessoas voltando do trabalho. Talvez eu tenha tido medo quando as vi, mas eu olhei para elas sem as ver, tentando deixá-las com medo, lançando-lhes um olhar ameaçador. Foi a partir desse momento que surgiu minha alegada brutalidade, sendo necessário que eu explique bem todas as suas origens. Bref, viajei a noite inteira. Às 6 horas da manhã, vi um monte de areia. Comi ali um pouco. Depois continuei meu caminho. Cheguei a uma cidade. Entrei numa casa. Pedi café à senhora. Não me lembro mais. No meio de toda aquela confusão. Escrevo tudo isso como um bebê. Sem ter consciência do que escrevo e sem querer escrever. Não parasita. Nem se trata de palavras, nem de letras. Se ainda as escrevo como um bebê. 12 de outubro. Estava um pouco nervoso quando começamos a discutir. Tinha dito a ele que foram os eletrochoques que me deixaram na condição que estou. Deixo-me continuar a dizer várias palavras. Quando escrevo, ainda sinto orgulho que é no fundo estúpido e vou me encarregar de explicar adiante. Quando escrevo, fico bem pequenininho, como um bebê que tem vontade de falar, de bebezar. Como se aquilo que eu dissesse só pudesse ser entendido por mim. Explicação da palavra muda. No fundo, sempre fui assim, sozinho, no mundo. Já não me lembro muito bem. Depois, Félix me pediu para buscar um máximo de cigarros e fósforos. Quando voltei ao pequeno escritório, esperava encontrar Félix sozinho. Mas tive uma surpresa, um pequeno golpe no coração, se se pode dizer assim. A senhora A estava sentada na beira da janela. Não gosto dela. Durante o dia, várias vezes, me perguntei como o doutor podia gostar. É uma bobagem ficar pensando nisso, pois não possuo braços e pernas para fazer isso. Já não penso, não quero pensar mais. Gostaria de poder querer viver corporalmente. Mamãe, minha comida. Me estender um pouco como papai. 13 de outubro. Tinha sempre uma baralhada de palavras na... se pode dizer isso, cabeça. Discuti com Félix. Disse a ele que tinha visto o doutor Horry sair do quarto quando descia para o café da manhã. O doutor me perguntou: essa esferográfica me lembra de quando eu estava na escola Maimonides, quando passava limpo uma dissertação, quando escrevia meu nome à margem. No fundo, minha dissertação nunca era boa. Jamais fazia sentido para mim. Nunca tomei consciência disso. Eu já não a fazia. Você ainda não desceu? Não, respondi-lhe. Sabe, agora você está com uma cara melhor, ele me disse. Olhei para ele fazendo uma cara horrível. Ele me disse, com um jeito de quem se divertia: você não gosta disso. Você não gosta quando lhe dizem isso. Ele me pareceu outra pessoa.
Estou terrivelmente solitário essa tarde. Acabo de guardar o caderno e apagar a luz que me assusta. E a máquina branca que está ao lado da mesa, porque tem fio para todo lado. Uma confusão. Sei lá. Agora tenho medo de tudo. Tenho medo da eletricidade. Vejo que estou voltando a ser totalmente sozinho, como antes de nossas discussões. Tenho meu orgulho. Só isso me leva a mexer um pouco. Não, mas tem uma coisa. Sou introvertido porque não tenho mais nada fisicamente. Moralmente não sei o que é. Sou um fragmento de madeira, não uma grossa tora bem firme, mas um galinho bem pequeno que vai desaparecer sem nem mesmo ter aparecido. Talvez tenha sido sua saída que me deixou assim, mas não acredito nisso, porque estou quase sempre do jeito que acabo de descrever. O Dr. Z entra bem na hora em que acabo de guardar meu caderno e a esferográfica. Ele se aproximou de mim. O galinho morto que sou tivera uma espécie de impressão de que ele ia me perguntar o que eu fazia lá, como se me tomasse por um ladrão. Veja, Félix, uso o imperfeito para descrever minha pretensa impressão que não sinto, não só porque não tenho a noção do tempo, mas simples e terrivelmente para mim, porque o galinho morto teve medo e se mexeu, sem se mexer, quando o Z entrou. E como ele não viu o Z, como ele não podia vê-lo, como o Z o amedronta, ele empregou o imperfeito para afastar-se de Z. Afastar-se justamente de uma presença de que ele não se dera conta. O imediato afastamento, a mudança de tempo verbal, do presente para o imperfeito. E além disso, sobretudo, porque o galinho via uma grossa tora, forte, dura, consistente, que parecia vagamente Z. É isso que lhe deu medo, a analisar. Imagino tudo isso, porque no fundo não posso estar no real. Pode um galinho morto gritar? Não estou nada tranquilo. Sempre tive medo, Félix, de que você me pergunte por que destaquei esta última frase. Medo de sentimentos que não tive e que vem do período mamãe, minha comida, quando mamãe e papai riam nos momentos em que eu cantava isso, me balançando a mim mesmo como um abandonado. Mas no fundo eu sei que se mamãe ao menos tivesse escutado meu apelo, a bem dizer tão frágil, se ela tivesse se aproximado de mim e tivesse me dito uma palavra que fosse, em vez de me enfiar a comida na boca, imediatamente, um eu, mesmo pequeno, teria se formado. Quanto ao papai, ele nunca me disse nada. Para falar a verdade, não sinto que tenho tido paz, mas nuvens mudas. É verdade que até uns 2 anos atrás eu não teria contado tudo isso. Talvez eu estivesse fraco, mas não ao ponto em que estou hoje. O eu existiria, nem que fosse bem pequenino. Ou menos eu acreditaria que ele existia. Já não tenho controle algum sobre mim mesmo. Pessoalmente, acho que a masturbação excessiva ajudou um pouco a me deixar no estado físico em que me encontro. 14 de outubro. 7 horas da noite, acabo de ver o filme Jus Interdit. Fez-me pensar em muitas coisas. Estou perdido. Minha situação nunca vai mudar. Eu não posso querer. Quando MC morreu, eu também pensei que tinha uma congestão cerebral, pois do contrário teria consciência daquilo que vejo ou sequer escuto. Agora eu vou comer. Não entendi mesmo o filme, mas ele quase me fez chorar. Quando terei uma vida, um contato, uma luz, um despertar? É verdade que sou uma verdadeira merda agora. Meu orgulho nebuloso não se acabou. Mas quando tudo vai voltar? Não acredito que isso vá voltar. Masturbei-me demais. Não chego a me apegar a você, Félix, mas só há mesmo você que pode para mim aqui. Porque você vê que é uma afeição nebulosa que tento me dar, mas sequer consigo chegar a isso. Você me disse que só nós dois estamos aí para ter essa conversa. Mas não posso dizer que seja uma conversa. Porque se aceitasse escutar suas palavras, eu não as escutaria. É você que as escuta por mim. Estou como que paralisado. Diga-me como posso me curar. Nunca gostei de ninguém. Estou como que paralisado. Diga-me. Sou sempre um galinho morto. Não sou nada. Sequer um monte de merda. Porque um monte de merda é um monte de merda. Quando vou ver o mundo? Quando vou viver no mundo? Com os outros? Ter alegrias? Gostar de uma moça? Ter um amigo? E tudo mais que lhe perguntei ou disse. Você me disse, com muita razão, que é preciso que eu me veja e que é preciso que eu fique contente por me ver.
O Dr. Henry acaba de entrar no pequeno escritório para ver como vai alguém que está doente há muito tempo. Eu sequer me dou conta. Nada tenho de vivo. Antes da recaída, senti ao menos que tinha uma cabeça. E além disso, um corpo. Mas isso no fundo não passava de lixo agora. Nesse momento estou muito fraco. Você me diz que tento me agarrar a alguma coisa, mas nem isso eu posso fazer. É verdade que antes, quando eu estava na escola, o nada acreditava crer que era alguma coisa entre os companheiros. Mas ele não tinha companheiros. Eram eles que iam até ele, e não ele que ia até eles para lhe falar. Nenhum mim, nenhum eu. Estou agora sempre um pouco agarrado perversamente às bolhas de ar que meus pais representam para mim. Perdi tudo fisicamente. 15 de outubro. Revisão do despertar causado pela insulina. Pela maneira como virei a página, eu devia estar do outro lado da página. Para mim é o outro lado. Falávamos do despertar da insulina. Há dois, há uns 2 ou 3 minutos me deram uma picada. Sou despertado como nos eletrochoques. Isto é, quando a picada me despertou, eu estava morto. Eu me sentia morto. 19 de outubro. Sonho do seio envenenado, causado pela insulina. Não sei se eu suguei associado com Bernadette, que vi sem ver. Meu irmão sabe como se entender com as mulheres, que é para mim a mesma coisa que o seio envenenado de minha mãe. No fundo, estou demasiado ligado à minha mãe, que eu nunca tive. Nuvem. Não tive pai. No comitê do galinheiro, tive uma impressão desagradável. É como se falassem de mim quando diziam que as galinhas põem ovos. Algo a analisar com calma, acho eu. Completa imobilidade, nervosa, corporal e sensitiva. Tudo vem para mim do seio envenenado de minha mãe. Tenho certeza de que nunca vou ficar curado. 24 de outubro. Félix me falou da transferência materna para Eveline. No lugar de meu pai, é meu irmão desaparecido que eu teria querido. Ele tinha 16 anos e meio, Marcel. Ele desenhava bem, era desenhista industrial. Não havia união em nossa família. Papai e mamãe brigavam por qualquer besteira em Id. Eu ficava com a Eveline. Ela me disse que eu era gentil. Tomei-a em meus pequenos braços de bebê. Ela segurou meu rosto. Depois foi embora. Chamei por mamãe como um abandonado. Mamãe, minha comida, imaginário. Marcel se desenhava bem, se olhando no gelo, estádio do falso espelho. 28 de outubro. Sinto-me mais infantil. Sinto-me morto, ainda não nascido. Não tenho nenhum contato. É tudo lunático. Estou inerte. Continuo. Acho que nunca saio disso. Fui bom em ortografia quando eu era pequeno. Fui eu que me fiz ficar assim. Talvez. 29 de outubro. Estou com a Eveline no escritório. Não vejo mais nada. Já não tenho cérebro. Não posso mais andar. Não sinto mais nada fisicamente. Não respiro mais. Golpe no coração de Helene aos 15 anos, na escola Maimonides. Preciso ser examinado fisicamente, sobretudo o cérebro. Estou perdido. Nenhum artifício físico. Repito isso num ritmo imaginário de mamãe minha comida, quando eu era pequeno. Não posso mais. Não há nenhuma glândula que funcione. Nada de organismo. Analise-me. Foi aqui que virei um morto. Só um pouco como meu pai. Vi a Evelina agora há pouco. Estou com um pouquinho de ciúme. Ainda mais porque não posso fazer coisa alguma. Como uma vespa presa no mel e que nem mesmo se debate. 4 de novembro. Não comi. Estou sempre nesse buraco negro. Nenhum contato. Adoro a Eveline. Você viu Arthur? Viva a França. Tenho medo de vocês. Fiz 3 linhas impressas. Não vejo nada. O Dr. Henry disse que é preciso esperar. Não compreende. Acabei. Sempre temo que vejam quando falo de sexo. Por causa da família, do pai, do irmão. Ah, as glândulas sexuais. É imaginário. Sem contato com Félix. Entre os judeus. O que acontece? A verdade é que ultimamente estou mais apegado a Félix, como antes dele partir. Estou voltando do salão grande. Não posso ver os católicos agora. É culpa do meu pai. Sentimento, se pode dizer isso, de opressão. Acabo de abraçar a Eveline. Estou como em casa, como minha mãe, fisicamente imóvel e moralmente inerte.
Nunca estabeleci contato. Isso é ao mesmo tempo curioso e terrível. Não gosto de Jota, mas mesmo assim de modo algum o vejo, fazendo quase de conta que o vejo. 5 de novembro. Foi em Paris que papai me deu um susto com um revólver. Eu estava com meu irmão Maurice. Aconteceu de tarde. Eu acabava de entrar. Tinha vendido meus jornais o dia inteiro. Papai gritou atrás de mim. Tive medo, mas não me movi. Meu irmãozinho me disse que partisse. Eu não vi o revólver. Eu via sem o ver. Isso não durou mais que alguns segundos. Acabei indo para a casa da minha irmã Raquel e de meu cunhado. Mas tinha certeza quando estava diante de meu pai de que ele não queria atirar. Ele fazia aquilo num momento de insensatez. 14 de novembro. É o bref de minha mãe. Quando minha irmã veio me ver, sua visita não me causou efeito algum. Jeanette veio me procurar no quarto. Certamente quando eu era pequeno, não sei. Meu pai não me educou. Hoje não posso mais. Não é o pai como eu precisaria ter tido. Por quê? Porque não consigo me autocontrolar. Ele nunca me criou. Sempre encher de comida. A masturbação agiu bastante. A partir dos 15 anos, amo muito a mim mesmo, porque ainda corro atrás do seio 2 vezes imaginário de minha mãe. Ela não me ensinou a ver as coisas deste mundo, como teria sido necessário para vencer minha fraqueza, como fariam pais normais. Não, sempre cheio de comida. Era um verdadeiro bebê. Minha mãe, mamãe, minha comida. Sempre tive problemas de estômago. Meu pai trabalhava, mas nunca me disse alguma coisa sobre. 19 de novembro. Não tenho mais desejo sexual. Não é porque fosse sedutor, meu irmão, que ele tinha sucesso com as garotas. É porque ele era quase normal. Um dia que fui ao psicanalista, eu estava desse jeito, e isso me enervava. Ele me disse, sente-se. Ele achava que eu tinha vontade de chorar. Deixei cair umas lágrimas, mas não tinha uma verdadeira vontade de chorar. E, sobretudo, não se contenha. Isso vai lhe trazer alívio. Não. Isso serviu antes para me esvaziar completamente. Debato-me, mas não consigo. Não aceito esse sofrimento porque ele é terrível, e principalmente porque não posso aceitá-lo. 20 de novembro. Minha mãe nunca me ensinou a falar. Não me lembro mais de tudo, o que eu aprendi na escola e no colégio. Já não tenho corpo, nem cabeça, coração, mais nada. Meus pais não gostaram de mim como era preciso. Sempre fui um abandonado. Eu gostaria de querer que alguém cuidasse de mim. Seria talvez porque Evelyn gosta bastante de mim? Ou será mais porque acredito como um idiota que ela tem piedade de mim? Meu irmão Jacques não se parece nem um pouco comigo. Quando eu dizia mamãe, minha comida, eu estava treinando. Outro bebê qualquer apela à vida. Não eu. Acabo de dançar com Jeanette, que me puxou pelo braço. Sou como um pedaço de pau. É necessário que as damas me convidem para dançar. É terrível. Nenhum contato. Sou igual a meu pai, a minha mãe. Isso me incomoda. Esse prazer físico, imaginário, de dançar. Nenhum controle de mim mesmo. 2 de dezembro. O principal é a fala, a palavra. Nunca a tive quando era pequeno. É por isso que sempre vejo as coisas por escrito e é por isso que me adoro analisar. Quando eu dizia, mamãe, minha comida, ninguém me respondeu. Será que eu me debatia para tentar me libertar de meus pais? Volto sem cessar às minhas bolhas de ar, e nem mesmo a elas consigo chegar, correntes de ar. No fundo, se quis atirar em mim, era nele mesmo que meu pai queria atirar. Parecemos muito um com o outro. E quando dei um soco em meu irmão, foi uma coisa automática, e sequer automática. Foi para atingir meu irmão, ter contato com ele. Meu punho atravessou a grade, que foi uma barreira para mim. Não uma barreira física, nem uma barreira moral, mas o tipo de barreira que fez com que eu sempre estivesse em lassidão, todo amolecido. Quando dizer alguma coisa, Félix, mas a presença de Everine, ou antes de minha mãe, real, não sei poder sido, daquela mãe a que não pude me apegar, porque ela não me deu um verdadeiro amor materno. Porque se sempre sou abandonado é por causa disso, e depois, sobretudo, porque a Everine vem ao meu encontro e eu não posso aceitar. Quando escrevo tudo isso, são bobagens que tento sentir.
Bref. Simplesmente a entrada de Aveline que interrompeu minha vontade de falar de mim. Sempre tive medo das mulheres, porque sempre tive medo da mãe real, que rapidamente se tornou para mim, quando eu era bebê, imaginária, por causa da falta de confiança na vida que minha mãe nunca me deu. Essa foi a primeiríssima barreira que me fez ficar sempre encerrado, sem o estar de fato. É sempre como se eu mergulhasse na lassidão. O ruído dos passos de Félix me incomoda. Isso sem dúvida vem da bomba, que eu sequer ouvi, mas que mesmo assim me chocou durante a guerra. Estou voltado para dentro de mim mesmo. Consigo escrever tudo isso porque a pseudo-presença de Eveline e de Félix me faz escrever. 3 de dezembro. Minha mãe nunca me fez desenvolver a confiança. Foi sempre físico. Neste momento não estou confiante. Para tentar estar, o que digo é espontâneo. Meus pais me tomam por um monte de trapos sujos. Põem em meu lugar mamãe e papai imaginários. Porque os reais eu nunca vi. Ritmo de mamãe minha comida. Sou como meu pai. Quando me fez com minha mãe, acho que ele não fazia com sentimentos, mas com certa fraqueza sexual. É como certa tarde em que saí de casa, estava doente como agora, menos fisicamente, como quando estive com uma prostituta. Eu sequer via o quarto, não sabia o que fazer. Afundei, quis abraçá-la. Eu não queria. 19 de dezembro. Se estivesse bem, eu julgaria a mocinha simpática. É como com os outros companheiros. Será que estou mais extrovertido agora? Mas quando ela me disse que me dirigisse ao piano, não escutei. Sou um pouco como meu pai. Quando ela se aproxima de mim, não consigo falar. É simplesmente algo físico. Apenas sinto um perfume e fico envergonhado. Porque não sinto lá no fundo. Porque nunca é a voz. Certamente porque lá em casa nunca falaram comigo. Quando você me disse, sente à mesa e escreva, foi aí que ocorreu a ruptura. É porque meu pai imaginário nunca falou comigo. Assim, bref, estou vivendo um sonho. Cada vez que você me fala da família, que você ataca a minha família, isso me toca, isso me faz refletir, isso me enerva, porque no fundo eu nunca refleti, porque jamais tive família. É porque sou muito sensível a bobagens que não chego a ter. É como a bomba, é como meu pai. Por causa de sua escrita que acho que você é um pouco como eu, Félix. Para mim, escrever é a morte, palavra muda. Lembro-me de que meu pai disse certa tarde em que estávamos à mesa, a minha mãe, em Ide, como uma vespa no mel. Ele se divertia ao dizer isto. Perguntei o que ele queria dizer. Ele me respondeu que em francês não se pode dizer. Félix diz que nessa cena o pai é um pouco como o Sr. Clan, com quem nunca se pode falar. 22 de dezembro. O que me perturbou foi a chegada de M e da menininha, a irmã de M, e depois sua mãe. A criança, percebo claramente que ela saiu do ventre da mãe. E além disso, ela já é grande. A bofetada que dei na senhora A é a mesma coisa para mim. O principal é o choque do gelo. Porque não tive o prazer de me reconhecer. Porque não me vi. Como é possível que eu nunca tenha fome? Tenho uma espécie de impressão de que nunca suguei essa mamadeira enquanto as outras crianças. Como é possível que eu não seja como as outras crianças? Ao menos como meus irmãos e irmãs. Quando acabo de dizer meus irmãos e irmãs, sinto a presença de alguma coisa ruim. De alguma coisa que ferve. Alguma coisa no ventre. Imagino ao escrever isso que não sinto coisa alguma. Eu sequer respiro. É isso que não consigo explicar. É estranho. Cai um dia como meu pai. Masturbação. Pluft. Eu me desfaço. Parênteses de Félix. Viro pedra de cera e não se acuse a idade. Digo coisas sem ira por estar na seriedade. É como quando eu copiei uma girafa esta manhã. Não fui eu que a copiei, mas sim a girafa que se copiou a si mesma, de modo imperfeito e com bastante demora.